Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Coloca para mim o Colossenses 3,14, por favor. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor que é o elo perfeito. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite com o coração cheio de amor e gratidão ao Senhor, Pai. O último domingo desse ano e nós estamos rendendo, Senhor, a Ti. Rendendo a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor nos proporcionou esse ano, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor nos esteve conosco, né? Ainda que o Senhor não nos livrou de uma fornalha, mas o Senhor estava lá, presente, Pai. E nós Te glorificamos por isso. Senhor, nós colocamos esse momento de adoração, de meditação na Tua palavra e na Tua presença. E pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo fale conosco. Senhor, nós não teríamos outro motivo de vir aqui senão ouvir o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha de encontro ao nosso coração, trazendo direção, posicionamento, consolo, refrigério, seja o que for que o Senhor deseja proporcionar na vida de cada um que está aqui. Mas nós estamos com o coração, Pai, disposto e disponível na Tua presença para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Pai, então, em nome de Jesus, tira toda distração, Pai. Ainda que seja o calor, ainda que seja o cansaço, ainda que seja, Deus, as preocupações do amanhã, em nome de Jesus. Toma governo de toda a mente agora, Pai, de todo o coração, que esteja alinhado com o Teu trono, Senhor, e possa receber de Ti aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, abençoa os ministros, abençoa aqueles que já se colocaram à disposição, aqueles que estão agora ministrando com as crianças, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença também invada, Senhor, o coração de cada um, Senhor. E o Senhor possa produzir o fruto que agrada o seu coração. Fruto de arrependimento, um fruto de gratidão, um fruto, Pai, de posicionamento. Em nome de Jesus é o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Pode se sentar, gente. Glória a Deus. Nós estamos esse mês falando sobre família. E hoje a mensagem é sobre a comunhão que cura. Eu confesso que eu dei uma relutada. Porque, como todos sabem, né? Faz um mês que eu não tenho uma comunhão. Que tanto me curou, que tanto me abençoou com meu pai. Então, foi bem desafiador. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, né? Glória a Deus por isso. Então, o mês todo a gente tem falado de família, sobre comunhão, sobre os laços de amor, sobre o nosso lar na presença de Deus, para glorificar o Senhor. Sobre o último culto, né? O nosso maior motivo de gratidão é o Senhor Jesus, o resgate que Ele fez nas nossas vidas, o sacrifício de amor dEle. E hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre esse texto de Colossenses. E assim como o pastor já abriu o culto falando, né? Sobre Colossenses 3, ele começou do 12. Coloca para mim, por favor. A minha NVT, por favor. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender, lembrando-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Glória a Deus. E eu fui buscar qual tipo de amor que era esse, né? No 14, que fala, revistam-se do amor que é o elo perfeito.
E no original, esse amor é o ágape, que ele é um amor intencional, sacrificial e comprometido. Glória a Deus. E na comunhão com a nossa família, quantas oportunidades, né, a gente tem? Seja como já foi falado nas outras ministrações, num café, numa refeição, um momento de lazer, seja o momento que você tiver em comunhão com a sua família. Quantas oportunidades o Senhor nos dá de exercitar esse amor. Mas a gente vai falar sobre um amor que cura, porque existe o amor que cura, não, perdão, a comunhão, porque hoje é muito desafiador a gente praticar essa comunhão na essência dela verdadeiramente, porque a gente tem muitas distrações, né? Dificilmente a gente senta na mesa sem um acesso a uma tecnologia, seja desde a criança ao mais velho. E isso é um exercício que a gente tem que fazer mesmo, de renunciar essa facilidade que a gente tem na rede social. Então, a gente pode estar, sim, em comunhão com a nossa família e não ter realmente a comunhão com uns com os outros. Por estar distraídos, por estar querendo estar em outro lugar, seja vendo um vídeo, alguma coisa para se divertir, seja conversando com outra pessoa. Às vezes a gente está diante de uma pessoa ali física e a gente está querendo conversar com gente que está lá do outro lado, sendo que a oportunidade que a gente tem está ali diante de nós. Então, é importante, né, que nem a gente fala, o óbvio precisa ser dito. Porque não é porque a gente mora na mesma casa que a gente está tendo comunhão com a nossa família. Né? Não é porque a gente está ali todo dia com o marido, com a esposa, com os filhos, que verdadeiramente o coração deles estão sendo acessados por nós. E é isso que o Senhor deseja. O amor ágape, ele é um amor que perdoa, suporta, cobre falhas e promove unidade. Tem a origem em Deus e reflete o caráter dele. Glória a Deus. E para a gente entender sobre essa comunhão que cura, nós vamos falar sobre 3 princípios. O do perdão, o perdão como uma ponte para a nossa comunhão que cura. A empatia e a escuta, e o amor que constrói. Glória a Deus. E por que a gente precisa falar também desse amor que constrói? Porque todos nós amamos a nossa família. Né? Quem aqui vai falar assim, não, eu não amo a minha família? Isso não é verdade, né? Mas já que a gente ama tanto a nossa família, a gente precisa se posicionar e viver diferente com a nossa família. Porque a gente não sabe quantos dias a gente tem. A gente não sabe quantas mais oportunidades o Senhor vai nos dar, né? E eu tive prova real disso, que eu fui surpreendida, né? Então, a gente não sabe quantas vezes a gente vai ter oportunidade de fazer quem a gente ama entender o nosso amor. Um amor sacrificial. Um amor que coloca a prioridade do outro, a necessidade do outro acima da própria. Esse é o amor que o Senhor falou. Olha, acima de tudo, tudo o quê? Tudo que Ele disse no versículo anterior. A humildade, a bondade, a paciência, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por quê? Porque esse amor que Ele está pedindo para a gente se revestir, Ele vai suportar toda a adversidade. Ele vai resistir todas as circunstâncias, sejam boas, sejam favoráveis ou difíceis. A gente vai passar baseado nesse amor. Amém? Glória a Deus. Então, a comunhão familiar, ela pode produzir muitas curas. E seja através de uma escuta verdadeira, seja através de abrir o coração, seja através de uma brincadeira, aconteceu um mal-entendido e depois você tem a oportunidade de falar assim, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Somente a gente tendo uma comunhão, um amor intencional, né, um desejo verdadeiro de dar certo aquilo que a gente está se propondo a viver, porque a gente tem a família, a gente não pode trocar de família. Então, já que a gente tem essa família, cara, vamos viver o melhor com essa família. Porque a gente não vai poder dar desculpas diante de Deus, né? Argumentos. Eu trouxe um livro aqui, ele foi uma indicação da pastora Fernanda, e eu gostei tanto do livro que eu devolvi o dela e depois eu comprei o meu. Família Guiada pela Fé. Quem tiver oportunidade, compre, leia, é uma bênção. Ele te constrange, ele te tira da sua zona de conforto, porque ele esfrega umas realidades na sua cara que você, às vezes, não está preparado para ouvir, mas é a verdade que nos liberta.
E aí eu trouxe esse livro que ele faz uma citação. Faz muitas, né? Mas ele faz uma citação assim que ele fala assim: como nós estamos dispostos a tirar sangue, suor e lágrimas dos nossos filhos por coisas, às vezes é um esporte, às vezes é uma dança, às vezes são tantas coisas, né, que às vezes a gente investe na vida dos nossos filhos, e isso consome várias horas da nossa semana, porque tem os ensaios, tem os treinos, e tem tudo mais que envolve nossos filhos participar de campeonatos, de apresentações. As minhas filhas, elas participam, né, de dança, e separa, e é figurino, é investimento, é roupa, é sapato, é cabelo, e você gasta tudo que você gasta para seu filho, né? Aí ele fala, você está disposto, a gente, né, está disposto a tirar sangue, suor e lágrimas, porque qualquer coisa que nós vamos fazer, isso vai extrair de nós, porque precisa de dedicação, esforço, comprometimento. E quando você levanta uma bandeira que você quer fazer um culto no lar, parece que você está ofendendo a sua família. Como assim? Eu vou ter que ficar meia hora? E aí, são as palavras dele. Nós marginalizamos o evangelho. E aí você lê esse negócio e fica assim, é muito desconfortável, porque é verdade. É desconfortável porque é verdade. A gente está disposto a investir dinheiro, a gastar tempo, a comprometer horas da nossa semana, para fazer várias coisas terrenas, passageiras, que vão ficar. Mas o culto no lar, que poderia promover cura, fortalecimento da identidade, restauração familiar, reforçar os laços verdadeiros de irmãos, de filhos, de pais, seja o que for, a gente não gasta o tempo, a gente acha que é demais 30 minutos, que é demais um dia na semana, 3 dias na semana, uma vez no mês. E o Senhor precisa não, nós precisamos, né? O Senhor deseja isso, mas quem precisa disso somos nós. A gente precisa se comprometer, né? Ele faz uma outra citação que ele fala assim, quando nós realmente nos envolvemos com aquilo que o Senhor deseja, quando nós praticamos o culto no lar com os nossos filhos, com a nossa família, nós estamos declarando ao Senhor, eu não estou te dando apenas o meu domingo, a minha terça-feira, ele fala a quarta, mas o meu domingo, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da minha família. É isso que nós estamos declarando ao Senhor, quando a gente para toda a nossa rotina, fala, não, Senhor, esse tempo é seu. Esse tempo eu vou adorar o Senhor com a minha família. Porque é inútil, irmãos, a gente ter uma vida de oração individual, a gente ter uma meditação, leitura, não é de tudo inútil, porque abençoa as nossas vidas. Mas se o Senhor nos deu uma família, é inútil a gente fazer tudo isso sozinho. Porque o Senhor deseja que, assim como o Evangelho, o amor pela palavra chegou na nossa vida, isso possa também sair de nós. Isso também possa alcançar quem mora conosco, possa contagiar as pessoas. É um desafio, irmãos. É um desafio. Eu falei, quando teve a pandemia, eu lembro que um ano antes da pandemia, a gente fez uma casinha aqui, né, com uns pedidos. E um pedido meu era o culto no lar. Aí veio a pandemia, tipo, não tinha como fazer os cultos na igreja, tinha que fazer na casa. Aí eu falei, pronto, resposta da minha oração. Falei, pô, Renata, agora nós temos que fazer o culto no lar, porque a Santa Ceia era online, tipo, fazia o vídeo e a gente fazia em casa. E assim, é um tempo precioso, né? Seja um devocional, às vezes a gente quer complicar demais, a gente quer colocar coisas assim inalcançáveis para fazer um culto no lar. E não precisa de tudo isso, precisa orar, ler a palavra e adorar o Senhor. Amém? Mas vamos aqui para os nossos tópicos. O primeiro princípio, ele fala sobre o perdão. Um perdão como ponte. Um perdão como ponte de restauração. E aí, o Senhor trouxe ao meu coração a passagem que aconteceu com Pedro. Quando Pedro nega Jesus. O Senhor avisou, né, que ele o negaria. E ele falou, de maneira nenhuma, Senhor. E aí foi, Judas traiu, os soldados vieram levar Jesus, e foi ele mais um discípulo. Ele não pôde entrar aonde Jesus estava, ele ficou do lado de fora da porta. E isso está em João 18, em Lucas 22, depois você dá uma lidinha lá.
E aí, eles acenderam uma fogueira para se aquecer. E Pedro estava ali no meio camuflado, para ver o que ia acontecer com Jesus. Só que no momento que ele é indagado, ele esquece o porquê que ele estava ali. Porque uma serva fala assim, você é um deles? Ele fala, não, de modo nenhum. Aí passa mais um e fala assim, não, você é um deles, você é galileu. Ele falou, não, de maneira nenhuma, eu não sei nem do que você está falando. E mais uma vez ele vai e nega Jesus. E na terceira vez, o texto nos fala que Jesus olha para ele. O galo canta, Jesus olha para ele e aí ele se lembra do que Jesus falou e ele chora amargamente de arrependimento. Só que Jesus é entregue, Jesus morre, é crucificado. E quando Jesus ressuscita, Pedro, ele estava ainda na mesma condição, né? Do arrependimento, da tristeza pelo que ele tinha feito. E isso é algo que a gente precisa pensar. Eu coloquei assim, ó. A falta de perdão nos faz voltar a pensamentos e comportamentos que a gente já tinha abandonado. Pedro, ele fez isso. Ele estava lá e ele falou assim, eu vou pescar. E o pior é que ele não foi sozinho, ele levou uns amigos com ele ainda. Além dele querer voltar na vida antiga dele, tipo assim, eu já acabei com essa, eu traí Jesus. Eu neguei Jesus, não vai ter chance para mim mais. Que discípulo, como que eu vou fazer parte dos discípulos de Jesus, sendo que eu o neguei? E aí Pedro quer voltar a pescar. E isso me fez pensar quantas vezes a gente, diante de uma frustração, a gente deseja retroceder. A gente quer tirar a mão, a gente não quer se envolver mais, eu não quero mais falar disso. E a gente vai tirando o pé e a gente vai retrocedendo. Então a gente precisa liberar perdão. A gente precisa perdoar os instrumentos de ferida. A gente precisa se perdoar por alguma coisa que a gente fez, algum ato, alguma palavra que você fez. A nossa função não é nos condenar, porque isso vai trazer paralisação. Isso vai interromper o propósito de Deus na nossa vida. E aí, qual foi a resposta de Deus, né, de Jesus, diante do que Pedro tinha feito? Jesus, ele ressuscita e ele aparece, né, primeiro para Maria, depois para os discípulos. E aí, em João 21, ele também é uma passagem muito conhecida por nós. Ele aparece e Pedro está no mar, pescando. Passou a noite inteira no mar junto com outros e não pescou nada. E Jesus, da beira da praia, grita assim, tem peixe? E eles, não. Aí fala, joga a rede para o outro lado. E aí eles jogam, e o texto diz que era tanto peixe que eles mal conseguiam puxar as redes. E aí o João, ele fala assim, é o Senhor. É o Senhor que está lá na beira da areia. E Pedro, que estava ali pescando, que não era nem para ele estar ali, estava ali pescando, qual que foi a atitude de Pedro? Se condenar, tipo, não posso chegar perto do Senhor, porque o que eu fiz? Não. Na hora o texto diz que ele vestiu a capa dele e ele saiu nadando de braçada para encontrar Jesus. E ele vai ao encontro do Senhor. E na areia Jesus estava preparando peixe para eles. E ali o Senhor teve comunhão com eles. O Senhor estava, uma mesa, eles estavam comendo, não era uma mesa, no beira da areia. Mas o Senhor preparou uma refeição para eles. Olha o poder que a gente tem de comer com alguém. A gente tem essa oportunidade todos os dias, todos nós nos alimentamos. Mas a gente está ocupado demais. A gente está querendo dar conta de outras coisas. E a gente está querendo lá na frente, sendo que o agora é o mais precioso. É a única coisa que a gente pode realmente interferir, que a gente pode fazer alguma diferença. Porque o que passou, o que ele já tinha negado ao Senhor, não tinha como ele mudar. O que seria dali para frente, não caberia a ele pensar. Mas aquele momento que ele estava diante do Mestre, ele foi nadando de braçada para encontrar Jesus. E Jesus fala para ele, ó, 1 João 21, 22. 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 1 João 21,
o 4, né, fala, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o outro lado, o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que esse aqui é o João, é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar. Saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia. A rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram no braseiro, no qual havia um peixe e pão. Glória a Deus. E aí, né, eles têm aquela conversa que Jesus pergunta, indaga a Pedro, Pedro, você me ama? E aí Pedro fala, tu sabes, Senhor. Daí ele dá uma direção para Pedro. Então, assim, quando nós temos uma refeição com a nossa família, realmente quando a gente está nessa refeição, a gente está ali de corpo presente, de coração presente, de pensamento presente, a gente tem a oportunidade de ser curado, de liberar cura, de perdoar, de ser perdoado, porque a gente pode pedir desculpa, tudo numa refeição. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus pessoas que prepararam um banquete, a gente lembra de Esther, né? Ela preparou um banquete, ela foi instruída pelo Senhor para preparar aquele banquete. E aí, de primeira, ela não falou o que ela queria. Ela falou, agora eu quero fazer outro banquete. E ela foi e fez outro banquete. E aí ela disse, né? Que a gente sabe a história, que ela tinha sido, né, condenada com os judeus, e aí o rei vai e fala para ela, né, eu te darei até metade do meu reino, se você quiser. Então, várias vezes na palavra de Deus, a gente vê que através da refeição a gente tem grandes oportunidades. E na nossa família a gente tem essa preciosidade. Se a gente estiver sem pressa, a gente consegue perceber, né? E quando o Senhor, ele perdoa Pedro ali, o Pedro se sente verdadeiramente perdoado, o Senhor dá direção para Pedro, restaura o propósito dele. É quando ele sai dali e vai, né, cumprir o chamado dele. E na pregação dele são tantas pessoas que se convertem ao Evangelho. Então, assim, várias vezes a gente vê, né, eu leio sobre isso, a gente tem acesso através das redes sociais, né, o quanto a palavra do pai e da mãe, elas apontam esse destino para os filhos, essa identidade para os filhos. E era isso que o Senhor estava fazendo com ele aqui. Primeiro ele chamou de filho. Ele falou, filho, vocês têm o que comer? Depois ele dá o que comer. E depois ele fala assim, se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Então o Senhor, ele nos dá, ele mostra e nos ensina a fazer o mesmo, né? A gente declara que a nossa vida, que a gente ama o Senhor. E se a gente ama o Senhor, a gente vai cuidar da nossa família. E se a gente ama a nossa família, não dá para a gente viver como a gente vive. Não dá para a gente ter as mesmas prioridades que a gente tem, que muitas vezes sacrifica a nossa família. Às vezes a gente estabelece, né, rotinas, que é um desafio muito grande para mim, que a gente está sacrificando a nossa família. E a gente ama o Senhor, né? Assim como às vezes a gente se sacrifica. A gente sacrifica a nossa saúde, a gente sacrifica a nossa alimentação, mas a gente ama o Senhor. E aí, o 1 João 3,18, vai falar assim, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Glória a Deus. Amém, gente? Não é muito confortável, né? Mas é verdade. Que o nosso amor, em outras versões, fala assim, que o nosso amor não seja só de palavras, mas em ações. Então, a gente ama a nossa família. E se a gente perdesse alguém da nossa família, a gente ia sentir muita falta. A gente ia querer voltar no tempo, a gente ia querer falar mais uma vez, fazer mais uma vez, estar junto mais uma vez. Só que todo dia, quando a gente acorda, a gente tem mais uma oportunidade.
E a gente não tem a competência de dizer se vai ser a última. E a gente fica com picuinha, com implicância, e não quer conversar, não quer falar, e cheia de ressentimentos, não resolve as coisas e fica empurrando. A gente vai entrar em mais um ano, e quantas coisas a gente está querendo deixar para resolver em 2026? Que vai sabotar mais uma vez o nosso ano, que vai comprometer o propósito do Senhor. Será que a gente não precisa parar? A gente está no último domingo, mas hoje não é o último dia. E falar, Senhor, eu não quero virar esse ano com essa pendência. Resolve. A gente tem essa oportunidade de ser sincero. O outro princípio fala de empatia e escuta. Em Marcos 2, do 1 ao 12, a gente vai ver a cura do paralítico. Lembra aquele que os amigos levaram ele até Jesus? E aí não tinha como passar, porque era muita gente na porta, na janela, e eles abriram o telhado da casa e desceram um paralítico diante de Jesus. E aí, quem somos nós nessa história? Nós somos aquele que levamos a nossa família até Jesus, até a presença de Jesus. Levamos? Ou é a gente, é o paralítico que quer ser levado? Que ele não tinha condições de ir. Que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e se colocar nela. Às vezes a gente olha e fala assim, esse aqui é assim, é assado. E a gente vai delegando. Mas a palavra de Deus é para as nossas vidas. É para a nossa restauração, o nosso consolo, a nossa edificação. E aí, ali, os amigos daquele paralítico, eles viram a necessidade dele, escutando, né? Tendo aquela comunhão com ele. E quando eles ouviram falar de Jesus, era a oportunidade que eles tinham. E eles não mediram esforços para levar ele até Jesus. Eles não mediram esforços, eles carregaram o paralítico, eles destelharam a casa. Irmãos, lá era muito quente. Lá era muito, muito quente. Esse calorzinho que nós estamos aqui, cheio de ventilador, não é nada perto do que aquele povo passava. E eles carregaram o amigo. Não era irmão deles, não era o pai deles, não era a mãe deles, não era o filho deles. Eram amigos. Eles carregaram o amigo naquele calor, fizeram todo aquele esforço, destelharam a casa e desceram até Jesus. E a palavra fala que o Senhor olhou e viu a tamanha fé daquelas pessoas. E às vezes a gente tem que fazer um sacrifício de uma oração, de um jejum, de uma consagração para a nossa família. E a gente fala assim, é só eu. Não dá, é difícil demais, o Senhor exige demais. E a gente acha que é muita cobrança. Não é, irmãos. O Senhor deu o Filho dele. Por amor, esse amor ágape, sacrificial, o Senhor nos apresentou através da vida de Jesus. Ele não pensou duas vezes quando ele entregou o Filho dele, sabendo tudo que o Filho ia sofrer, para que a gente pudesse ir para a eternidade com ele. E o mínimo que a gente tem que fazer é levar, além de estar com a nossa vida diante de Deus, é levar a nossa família. É o mínimo. Então a gente precisa pagar o preço que tiver que ser pago, fazer o sacrifício que tiver que ser feito, para que a gente viva esse ambiente na nossa casa. Ainda que haja resistência, ainda que haja reclamação, murmuração, o começo é difícil mesmo, todo começo é difícil. Mas se em toda dificuldade a gente largar a mão, a gente desistir, para quê? Para satisfazer a nossa vida com coisas terrenas. Coisas que não vão refletir a eternidade. Coisas que podem comprometer a nossa vida na eternidade, sendo que o que realmente a gente pode levar para a eternidade, que é a nossa vida e a vida da nossa família, a gente abre mão. Porque está difícil, porque eu não aguento, porque é muita luta, é muita cobrança, e a gente entra nesse... Então, assim, a gente vê, né, em Marcos 2, esse exemplo dos amigos. A escuta ativa cura ferida silenciosa e fortalece vínculos. Quando ouvimos com o coração, enxergamos além das palavras. Em Tiago 5, 16 e 17, por favor. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Coloca o 19, por favor. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Glória a Deus. Então, aqui a palavra está dizendo, né? Que a gente pode ser esse canal de bênção. Mas muitas vezes a família está sendo a ferramenta que condena, que pisoteia quem desvia. Enquanto a palavra de Deus fala assim, olha, se alguém se desviar e você trouxer ele de volta, você apagou uma multidão de pecados. Não é a nossa função condenar, pisotear quem se afastou. Antes ele fala, né, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados. A gente só pode ajudar quem quer ajuda. Se a gente pudesse fazer pela pessoa, mas a gente não pode. Mas quando a pessoa sente em nós o ambiente confortável, a pessoa que não vai ser a acusadora, mas vai ser a ferramenta de Deus para ajudar a pessoa a sair daquela condição, aí o cenário muda. Põe o 19 de novo. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Então, que a gente possa olhar para a nossa vida, para a nossa família, e ao invés de falar assim, você não está fazendo isso, eu não estou vendo você orar, eu não estou vendo você fazer o devocional, eu não estou vendo você jejuar, que a gente quer, a gente faz isso. A gente possa olhar e falar assim, não, peraí, em que momento que se desviou? Você está precisando de ajuda? Você está precisando de companhia? Mas é mais desafiador, por quê? Porque a gente precisa se comprometer. Aquele que é o amor ágape fala. É um amor sacrificial e comprometido. Esse é o elo perfeito da união, da restauração. Que o Colossenses 3,14 fala. A gente precisa se revestir do elo perfeito. E aí, esse amor é um amor comprometido. É um amor que não vai olhar para o outro e falar o que ele tem que fazer, mas falar assim, eu estou aqui para fazer com você. Eu estou aqui para fazer parte. Qual que é a sua dificuldade? Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter na nossa casa esse ambiente de escuta e a gente possa ter empatia pela fragilidade uns dos outros. Amém? Glória a Deus. A gente tem uma ferramenta, né? O pastor colocou lá a gente recebeu vários avisos do devocional da família desse mês. E a gente fazendo o devocional em casa, os primeiros dias, gente, é difícil. Porque ele fala assim, olha, fale alguma coisa do outro. Daí você fica assim. É uma coisa boa. Porque na nossa rotina louca, a gente sabe o que tem que melhorar. A gente sabe o que tem que fazer. Mas quando a gente tem que enaltecer as qualidades da pessoa, a gente dá uma brecada. E aí foi um exercício muito interessante. Fale uma qualidade do outro. Olha, deixa um bilhete para o outro. Olha, agora peça perdão. Tem alguma coisa para você pedir perdão? Parece que é uma coisa assim muito... Mas se você realmente for fazer de verdade aquilo, irmão, dá assunto. Dá bastante conversa. É um ambiente que proporciona cura, restauração para a nossa família. Se a gente realmente estiver comprometido com aquilo. Pode ser que a primeira vez que você vai fazer, você sinta essa resistência. Você não está acostumado. Né? O desconhecido já traz um certo desconforto. Mas à medida que você realmente se envolve com aquilo e fala, Deus, eu sei que essa é a ferramenta que o Senhor tem hoje na minha vida para que eu possa viver isso com a minha família. A gente olha com um olhar diferente. Não é uma obrigação porque eu tenho que fazer. Fala, não, essa é a ferramenta que o Senhor colocou hoje na minha mão. Então, a gente tem as opções de devocional, o culto em família, como eu li aqui. Eu não li, né, mas eu falei do livro. Tempo de qualidade juntos. Que a gente pode proporcionar um ambiente de escuta, de oração na nossa família.
para que a gente possa realmente viver essa comunhão que cura, e não apenas estar todos juntos. Amém? E o amor que constrói. Amor não é apenas sentimento, é uma decisão diária. Amar é escolher servir, perdoar, acolher, mesmo quando não é fácil. O amor, ele sustenta a nossa vida. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Coloca Filipenses 4. Do 4 ao 9. Quatro. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Glória a Deus. E quantos foram, né, os exemplos que nós trouxemos de Jesus? O Senhor nos trouxe vários exemplos de praticar tudo isso. Eu lembro muito também de Lídia, que ao se converter, ela converteu toda a casa dela, né? No dia que Lídia se batizou, a família toda dela se batizou. E eu fico imaginando que nível de comunhão que tinha essa família. Porque às vezes a gente toma um posicionamento na nossa casa e é uma resistência louca. Para que a gente possa contagiar o outro a viver aquilo que você decidiu viver. Você encontra uma resistência mesmo. E essa mulher não. Ela era uma mulher tão influente dentro da família dela, que ao ponto que ela levantou a bandeira do Senhor na casa dela, toda a família foi junto com ela. Olha que coisa maravilhosa. E isso é o reflexo de uma família com uma comunhão verdadeira. Uma comunhão que ela sentava na mesa e ela não estava ali aérea, ela estava junto com a família dela. Olha, hoje eu encontrei uma pessoa pregando assim, assim, assado, falou de Jesus, o amor do Senhor, e é isso. E foi todo mundo junto. E glória a Deus por isso. Então, em nome de Jesus, que a gente possa, né, ver tantos desses exemplos na palavra de Deus e se comprometer com essa verdade, se comprometer com essa transformação na nossa vida e na vida da nossa família. Parar de esperar uma mudança do outro, o posicionamento do outro, o desejo do outro. Falar, não, eu me comprometo. Né? Eu aprendi o amor ágape, um amor sacrificial. Vou ler de novo. Um amor intencional, sacrificial e comprometido, que perdoa, suporta, cobre falhas e promove unidade, que tem origem em Deus e reflete o caráter dele. Esse é o amor que o Senhor comunicou com nós. Ele nos deu a oportunidade de experimentar desse amor. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ser essa pessoa que promove, né, a paz, a unidade, a restauração. Que a gente possa ser aquela pessoa que se libertou de todas as mágoas. Como que a gente leu ali?
os ressentimentos, a ira, a falta de perdão, e a gente possa ser agentes de paz, como a gente leu em Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Essa paz que excede todo entendimento não significa que eu vou ter só dias lindos e maravilhosos com a minha família. Significa que eu vou ter dias muito difíceis. E ainda assim, a minha mente vai estar preservada em Deus, porque eu tenho comunhão com Ele. Então, se a gente tem a paz com o Senhor, a gente tem paz uns com os outros. Então, que a nossa família possa experimentar esse ambiente de paz, de restauração, de cura. E a gente possa sair dessa noite, deste lugar, refletindo sobre essa mensagem. O que eu preciso restaurar na minha casa? O que eu preciso promover de ambiente seguro? Sabe quando o Senhor falava que a gente precisa ter os umbrais da porta, a gente precisa falar ao acordar, ao se deitar, no caminho para os nossos filhos, inculcando a palavra de Deus na vida deles. O que significa isso? Todos os dias expondo a nossa família diante das verdades do Senhor. E eles não tinham a facilidade que a gente tem da Bíblia. Eles não tinham facilidade de devocionais prontos, eles não tinham isso. Eles passavam a história de falar. Esse era um nível ainda maior de comunhão, porque eles tinham que trabalhar, fazer tudo o que eles faziam e ainda passar a mensagem sem perder as coisas preciosas do Evangelho, passando de um para o outro, de gerações. Eles guardavam o dia do Senhor e eles passavam aquele dia refletindo sobre tudo que Deus tinha feito, desde a criação. E a gente tem resistência de passar poucos minutos meditando com a nossa família. Porque a gente quer que seja um negócio redondinho. Como eu não vou ter tempo para redondinho, eu não faço de jeito nenhum. A gente não precisa ser assim. Então, em nome de Jesus, que a gente possa viver a verdade do Evangelho. Que a nossa adoração, a nossa rendição do Senhor não seja apenas nos dias de culto, nos dias de evento, nos dias de campanha, mas que todos os dias a gente acorde comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a eternidade. A gente pode mudar a perspectiva das pessoas. A gente pode apresentar uma fé inabalável. A gente pode ser agente de transformação, de mudança na minha vida e na vida de quem mora comigo. Mas isso vai custar alguma coisa. Vai custar algum lazer, vai custar alguma prioridade, algum hobby, algum tempo de descanso. E aí a gente faz essa pergunta. Se a nossa família ama o Senhor, o que iria custar demais? Se realmente Deus é o centro da nossa vida, no livro o autor ele faz essa citação. Então, se nós estamos criando os nossos filhos para serem atletas, então, isso vai ser o Deus da nossa família. Porque tudo vai gerar em torno disso. A rotina familiar, as prioridades, as viagens, tudo vai gerar em torno disso. Se a prioridade da nossa família, ele faz uma citação, como se fosse modelo. Então, tudo que vai rodear a nossa família vai ser em torno disso, de moda, de viagem, de tantas outras coisas. Então, a pergunta é essa. Quem é a prioridade da nossa família? O que é a prioridade da nossa família? Se é Deus, o que seria pedir demais? O que o Senhor pediria demais? O que seria sacrificioso demais, sendo que Ele deu o Filho dEle? O que Ele iria pedir demais? O que seria difícil demais para eu fazer para o Senhor? O que custaria muito? A gente não tem o que argumentar diante disso. Então, em nome de Jesus, vamos colocar de pé? Então, nós temos sido uma ponte ou um muro na nossa família. Nós aproximamos ou afastamos. Nós construímos ou bloqueamos. Como a gente leu, sejam bondosos e compassíveis uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A cura, ela começa com o perdão. A comunhão é restaurada quando o amor vence o orgulho, a escuta vence o silêncio. Famílias que cultivam a comunhão se tornam refúgios de paz e expressão viva do reino de Deus. Não espere que o outro mude, comece por você. Cure os laços de amor e viva a comunhão que transforma. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.